Profeta Amós, capítulo 3, versículo 3. É uma passagem bastante conhecida e na tradução que temos, esse versículo está assim escrito: por acaso andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? Por acaso Eustáquio e Nil andarão juntos se não estiverem de acordo? Oremos. Podem ficar sentados como estão. Bondoso Deus, neste dia podemos unir nossos sentimentos espirituais a fim de prestarmos a Ti nossa adoração, nosso louvor, por essa data tão significativa na vida conjugal dos Teus servos. Bodas de Esmeralda, ou 40 anos de casamento, ou 480 meses de convivência caminhando juntos, ou 2080 semanas, ou 15.000 dias, ou 360.000 horas, ou 21.600.000 minutos, ou 1.296 milhões de segundos. Isso desde 4 de julho de 1971. E eu fiz as contas, creio eu, com a exatidão. Não deixei nem de fora o dia a mais que fevereiro tem, chamado ano bissexto. Realmente, a nossa vida é algo muito precioso. Um simples segundo pode fazer muita diferença. Pergunte a Cielo quando ele está lá na piscina, competindo com alguém para ser o primeiro. Os atletas sabem que num minuto, num segundo, se pode ganhar uma batalha, uma competição. 1 minuto, 1 segundo é muito importante. E os amados já viveram 1.296 milhões de segundos na sua vida conjugal, quando para muitos isso nos nossos dias até parece ser impossível. Sem dúvida alguma, a vida é um dom divino, e como a vida é preciosa. E nós temos tido, pela graça de Deus, o privilégio de viver, porque infelizmente alguns não chegam nem a nascer, por causa da maldade e do pecado na vida das pessoas. Eu vi no noticiário da Globo, recentemente, no jornal nacional, um atual cientista biomédico inglês dizendo que daqui a 20 anos as pessoas que forem nascer a partir de 20 anos têm possibilidade de viver 1000 anos, vai ganhar até de Matusalém. E disse que pessoas que vão viver 150 anos, algumas já nasceram, já estão vivas neste mundo. Se eu estiver entre eles, eu vou prometer realizar um curso de ação de graça pelos 100 anos de vida conjugal de vocês, né? E isso eu farei com todo prazer. Na verdade, a vida é muito preciosa, mas não tão preciosa quanto ao tempo, quanto a qualidade de vida. O casamento é coisa preciosíssima, mas não tanto pelo tempo que vive,
mas também pela qualidade de vida conjugal. E para o pastor que conhece o casal desde janeiro de 1971 e veio acompanhando de perto e de longe os passos da vida conjugal de Eustáquio e Nilo, isso me dá uma certeza absoluta de que melhor do que viver mais tempo é viver a qualidade de vida. Melhor do que viver muitos anos de casado é saber viver a qualidade desses anos de casado. E creio que o que também sustenta um casamento, eu tive o privilégio de realizar alguns, uns de 60 anos, alguns de 50 anos, nesses meus 50 anos de ministério pastoral. Mas nada me alegra tanto. É poder unir um casamento feliz e duradouro. E o que vem acontecendo, e por esse motivo, certamente não podia deixar de celebrar a união conjugal desses dois servos de Deus, que tem sido uma bênção para os seus familiares, uma bênção para as igrejas pelas quais vem passando, uma bênção para os pastores que têm tido o privilégio de pastoreá-los, uma bênção para o reino do nosso Deus. Mas o que desejamos falar não é apenas a sua vida, mas a vida conjugal, que certamente nesse momento é mais importante. Retornando ao texto bíblico, como andarão juntos dois se não estiverem de acordo, e sabendo que essas palavras vieram de Deus através do profeta Amós por volta do ano 750 anos antes de Cristo. O reino de Israel estava dividido, norte e sul, Judá e Israel, e era um tempo de prosperidade econômica, mas era também um tempo de injustiça social, um tempo de corrupção e de hipocrisia religiosa. Deus não estava satisfeito com os dois, Deus de um lado e o seu povo de outro, caminhando juntos nessa situação. Eu creio uma caminhada gloriosa, bonita é quando ambos estão vivendo em pleno acordo. Deus estaria contente se o seu povo andasse com ele, como também Deus está contente pelo fato de saber que Ana, que Nil e Eustáquio têm sabido caminhar juntos. Deus fala através desse profeta com essa interrogação: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Seria como impossível a luz e as trevas caminharem juntos. Seria como impossível se nós imaginássemos o bem e o mal caminhando juntos. Seria impossível nós imaginarmos a santidade e a pecaminosidade do homem andarem juntos. Deus deseja que todos saibamos caminhar juntos, como maridos e mulheres e esposas. Deus quer que eu, como pessoa, eu, como esposo, saiba andar junto com a minha companheira. Eu gostaria agora de trazer o assunto mais ainda para o motivo deste culto tão festivo. Deus tem certamente um preço, e o Eustáquio e a Nil, fazer essa caminhada juntos. Vejamos alguns aspectos deste relacionamento conjugal. A primeira coisa que eu diria para que marido e mulher caminhem juntos é eles saberem que são diferentes um do outro. E nesse conhecimento de
que são diferentes, haverá então compreensão, haverá então respeito e haverá então entendimento. Participei de um curso já há muitos anos chamado Conflitos da Vida. E eu me lembro muito bem que aquele conselheiro familiar havia dito que enquanto os homens falam só 16 mil palavras por dia, as mulheres falam 23. E às vezes o homem vai para o trabalho e é um dia cheio de muito trabalho, de muita discussão, de muita conversa. Ele fala as 16 mil palavras e volta para casa não querendo mais saber de conversar, porque não tem palavras de uma mais para gastar. E a esposa não trabalha fora, fica dentro de casa sozinha, ela não tem filhos às vezes nem para conversar, e ela fica esperando que o marido chegue para colocar a conversa em dia, porque as suas 23 mil palavras ainda estão esperando por ele para uma conversa. Todos nós sabemos que é tido como verdade que as mulheres falam mais do que os homens. Eu tenho feito essa experiência com a minha esposa que está aqui, a Isabel. Ela me dá de 4 a 1, porque enquanto eu falo uma palavra, ela fala 4. Já fiz experiência, Isabel, algumas vezes também. Realmente, é preciso que nós entendamos. Eu não cobro demais, porque ela quer falar, e ela não cobra também demais, porque eu não estou muito a fim de falar. Isso significa que nós estamos entendendo e respeitando as diferenças. Eu estive lendo um livro que alguém disse o seguinte: nenhum cônjuge pode ser uma ilha cercada pelo silêncio por todos os lados. E muitas vezes a esposa não é, mas o esposo sim. Li também um livro chamado Os Homens São Ostras e as Mulheres Pé de Cabra. Recomendo esse livro. Não me lembro bem agora o nome dele. Mas o autor diz o seguinte: que os homens falam pouco porque não querem perder o controle de chefe, e as mulheres falam muito porque querem proximidade. Quando isso é entendido, ambos deixam a sua dose de compreensão e de respeito e fazem esforço para cada um alegrar o seu cônjuge, o seu companheiro. Eu não sei, eu convivi mais de perto, estou na casa do casal, eu estou indo para descobrir quem é que fala mais, se é a Nil ou se eu sabe. Acho que eles empatam, né? 2-2, como aconteceu com o Brasil e o Paraguai hoje à tarde. Sabendo dessas diferenças, realmente nós vamos respeitar um ao outro. Uma das coisas lindas que eu vejo na Bíblia é a descrição quando Deus pediu a Abraão que tomasse o seu filho Isaque e fosse até o Monte Moriá, porque Deus queria testar a capacidade de confiar nele do pai Abraão. Se ele tinha fé suficiente para obedecer essa ordem quase impossível de ser observada. E o texto diz, lá no capítulo 22 de Gênesis, que eles foram caminhando juntos. 3 dias de caminhada juntos. E tem certeza que essa afirmação é correta, que Abraão estava com 125 anos e Isaque com 25. Então eu creio que, além do animal que os servos estavam conduzindo, né, com a lenha para o sacrifício, estavam os dois, depois subindo, só os dois, Isaque com a lenha nos ombros e Abraão com o peso dos seus anos. E eu creio que Isaque podia subir mais depressa e Abraão
tinha que ir mais devagar. Então eu imagino que Abraão se esforçava para andar mais depressa e Isaac se esforçava para andar mais devagar, porque era natural que assim se faça. Na vida conjugal, um às vezes é mais apressado do que o outro, um quer correr mais do que o outro, em muitas áreas da vida conjugal. E é muito bom quando os dois se sacrificam. Eu vou andar mais depressa para minha esposa não me deixar para trás, ou vice-versa, e eu vou andar mais devagar para a esposa não ir sozinha na frente, ou o esposo. Então eu creio que essa compreensão vem da aceitação das diferenças que há entre o casal. Afinal de contas, a vida de marido e mulher caminhando juntos se chama vida conjugal. E da palavra conjugal vem jugo. E jugo significa uma canga, quando dois bois estão caminhando juntos, puxando o carro. É uma ilustração, uma comparação um tanto tosca, mas é isso mesmo, vida conjugal. É quando ambos se esforçam para estar sempre caminhando juntos. Quando caminham juntos, tudo se torna mais fácil e mais produtivo. Quando, do que cada um desejando fazer o que pensa que é correto, não se importando com a opinião e o apoio do outro. A segunda coisa, Eustáquio, viu, que certamente contribui para que a caminhada chegasse a 40 anos, e se continuar assim vai chegar a 50, a 60, não sei mais o que, né? Porque isso é possível. Certamente Deus vai conceder saúde e aprovação pelo modo que vocês vivem, para servir inclusive de exemplos para os filhos, para os netos e para todos que podem mirar a sua vida na vida conjugal dos irmãos. Então a segunda coisa seria o entendimento nas decisões que serão tomadas. Além de reconhecer as diferenças entre um e outro, agora eles procuram se entender. Eu me lembro desde criança alguém dizer, conversando é que se entende. E eu creio que vocês não têm deixado de conversar um com o outro. Quando conversam, se acertam naquilo que decidem, amém. Todos merecem admiração. Se erram, nenhum vai culpar o outro, porque a decisão foi tomada com entendimento. E há muito tempo que um marido muito gastador, que às vezes tomava decisões sem consultar a esposa, achou por bem fazer uma surpresa à esposa no dia do aniversário dela. Comprou um sofá novo por um preço que a esposa falou: meu marido não tem dinheiro e ele não deveria ter feito isso. E depois, quando ela soube que ele comprou a dinheiro, aí que ela ficou pensando: mas aonde ele arranjou dinheiro? Se tivesse comprado a prestação, 10 prestações, 20 prestações, vai lá, mas ele comprou dinheiro. Mas, meu bem, aonde você arranjou dinheiro para comprar esse sofá? Olha, o meu amigo fulano de tal disse que tinha dinheiro, se tivesse ele me emprestaria, e quando ele precisasse do dinheiro, ele me avisaria que precisaria de tal dia, e aí eu providenciaria. Mas e se ele avisar para você e você não tiver o dinheiro e não saber aonde conseguir o dinheiro? Passado algum tempo, ele recebeu do amigo: olha, tal dia eu vou precisar daquele dinheiro que eu emprestei para você comprar um sofá. Ele não falou com ela, só que estava na véspera de fazer o pagamento que ele prometeu. A esposa viu ele lá na cama, vira para lá, vira para cá, resmunga e fica assim, preocupado, pensativo, querendo falar com ela, não falando nada. Diz: olha, eu sei que você está com uma preocupação aí, desse jeito você não dorme nem eu. E por que você não fala comigo?
sabe, aquele dinheiro que eu peguei do plano de tal, para comprar esse sofá que eu dei para você de presente, eu tenho que pagar amanhã e eu não tenho dinheiro. Mas você não falou nada comigo. Pois é, e agora eu estou nessa situação, eu não sei o que eu vou dizer para ele amanhã, mas eu não tenho dinheiro. Aí a esposa disse, bem, você deve pelo menos avisá-lo com pouco de antecedência. Já está um pouco tarde, quase meia-noite, mas se eu fosse você, iria ali no telefone e ligaria para ele. Olha, liga mais tarde, porque amanhã eu tenho que pagar você e eu não tenho aquele dinheiro. Eu nem estou conseguindo dormir até esta hora, porque eu tenho que pagar você e não tenho dinheiro. Aí ele disse, lamento, o que fazer? Só que agora quem não vai dormir sou eu, porque eu contava com esse dinheiro para amanhã. Quando nós não nos entendemos com quem devemos entender, a carga fica pesada. Não só nos prejudicamos, mas também prejudicamos o nosso semelhante. Eu creio, como eu disse, quando há entendimento, haverá também compreensão. As vitórias são festejadas e as derrotas aceitas com naturalidade. Com entendimento na vida conjugal, as prioridades são estabelecidas e certamente podem contar com o apoio dos dois, até dos filhos. Eu me recordo, há muitos anos, quando o pastor Valdemiro Mota, que foi o pioneiro do trabalho batista, nós, aqui em Brasil, na Bolívia, ele estava numa situação financeira terrível e comentando na mesa com a sua esposa e também com uma filha chamada de Creuza, nome da esposa, chamada de Beuzinha, ela com 5 anos, ouvindo o pai e a mãe conversando sobre a situação financeira que eles, como nossos missionários, estavam enfrentando. A menina de 5 anos, 6 anos, ela foi lá, pegou um cofrezinho cheio de moedas e disse, eu posso ajudar, e deu as moedinhas para o casal. Eu creio que quando nós temos um comportamento, uma conduta, um convívio bem aberto, não só o casal se entende, não só o casal compreende, mas até os filhos e até os filhos pequenos. A terceira coisa que contribui de maneira notável para um casamento chegar às bodas de esmeraldas é o amor, que certamente uniu o casal naquele dia, quando ambos, na dependência de Deus, chegaram a essa conclusão: Nil deve ser minha esposa, Eustáquio deve ser meu esposo. É o amor que tudo suporta. Em 1 Coríntios 13, todos nós sabemos que é o capítulo do amor, tem um versículo 7 que diz que o amor tudo suporta. Tudo aqui suporta é dar suporte para tudo. Tudo que vier a acontecer, o amor dá suporte. É o amor que vai realmente dar solução para os problemas que podem surgir, os desentendimentos que podem surgir, as contrariedades que possam surgir. Um casal tinha prometido dar um passeio com os seus filhos, que era também um casal. Então saiu o casal, pai e mãe, com os 2 filhos, uma filha e um filho. Estavam indo, depois de uma discussão, em silêncio, caminhando, mas em silêncio. Ela não quis falar nada com ele, e muito menos ele com ela. Mas de repente, aquela mãe, ou aquela esposa, retira da bolsa um pacote de biscoito e dá para a filhinha e diz: filha, repassa com o seu irmãozinho. Ela agradeceu e disse: mamãe, abaixa aqui. A mãe abaixou.
deu um beijo na mãe e disse: mamãe, reparte com o papai. Aquela contribuição muito espontânea, natural, fez com que o casal voltasse a se aproximar, simplesmente porque o amor prevaleceu naquele momento. Amor no lar certamente é certeza de felicidade na família. O amor, eu creio que é solução para muitas coisas ficarem bem resolvidas dentro do casal. E eu tenho certeza que há problemas, há dificuldades, há momentos difíceis, mas o amor faz com que um casal chegue a conviver de maneira feliz, como vem acontecendo com os amados irmãos de Eustáquio e Nilo. O amor faz com que o casamento perdure. Eu creio que quando o casal vive motivado, impulsionado pelo amor, certamente ambos vão perceber isso durante toda a caminhada de vida conjugal. Eu creio que, entre muitas coisas, nós devemos deixar, irmãos Eustáquio e Nilo, este exemplo de amor na vida conjugal para os filhos, para os que estão neste mundo, recebendo a influência benéfica de vocês. Certamente, por caminhada de 40 anos, é fruto do amor. Creio que esse amor é responsável pela felicidade, há de perdurar para sempre, até na eternidade, até no céu. Eu tenho certeza que não vai faltar amor na vida conjugal. Felicidade, fidelidade é o prometido na vida conjugal. Eu que tive o privilégio de realizar o casamento destes dois, quando estão jovens. Certamente eu pedi para eles repetirem que iriam amar e ser fiéis um ao outro até que a morte nos separasse. Eu tenho certeza de que a fidelidade tem sido um motivo para que nós pudéssemos realizar e prestar esse culto a Deus nessa hora. Eu li, parece que foi no Ultimato, uma revista muito apreciada, que nos Estados Unidos, um país tão cristão, que tem uma influência tão grande no mundo inteiro para cumprir os propósitos de Deus, já tem em alguns estados americanos o casamento previsto para um determinado tempo. Nós vamos casar para viver só 5 anos. Depois a gente vai decidir se vamos continuar ou não casar. E nós sabemos que a Bíblia ensina é que o casamento deve ser feito com muita seriedade, com muito sentimento de responsabilidade, porque cremos que Deus quer que nós, maridos e mulheres, sejamos fiéis um ao outro e vivamos um ao lado do outro como marido e mulher, até que a morte nos separe. É triste pensar na quantidade de crimes passionais. E muitas vezes o motivo desse crime é a falta de fidelidade de um para com o outro. Eu me recordo quando pastor em Coronel Fabriciano Vazuato, recebemos um ex-padre, Antônio Gonçalves Pires, para pregar. E ele tinha estado no Portugal como professor das freiras, um padre muito respeitado em Portugal. E ele contou que um português veio para o Brasil e ficou aqui muito tempo, isso coisas de 50, 60 anos passados, porque foi bem no início do ministério que o doutor Antônio Gonçalves Pires contou esse fato, de que ele havia conhecido uma família lá em Portugal. O marido veio trabalhar no Brasil e deixou de comunicar por muito tempo, porque o marido
ela não sabia se o marido estava ainda vivo ou morto. E depois, quando ela achava que não tinha mais possibilidade de manter aquele casamento, ela arranjou outro homem para a sua vida. E quando estava grávida desse homem que ela arranjou para ser o seu novo companheiro, ela recebe uma carta dizendo: tal dia vou chegar. E o Dr. Gonçalves Pires diz que o seu desespero foi tamanho que ela suicidou-se. Ela achou que não tinha como encarar o marido com quem ela viveu por tanto tempo, sendo fiel, mas aconteceu esse fato que a deixou em desespero. Então vale a pena. Estamos falando aqui para casais novos, para jovens que certamente vão se casar. Faça um propósito na sua vida. Custe o que custar. Nem doença, nem trabalho, nem distância há de fazer com que eu permaneça fiel ao meu companheiro, à minha companheira, na minha vida conjugal. Vemos que o diabo tem trabalhado muito para desfazer e destruir casamentos por falta de fidelidade um para com o outro. Às vezes os motivos até são, nós consideramos menos graves para ter uma separação. Mas faça tudo, amados casais que estão aqui. Manter fidelidade, amor, entendimento, conhecimento de um do outro, mantendo essas características que todos vocês hão de ter uma vida conjugal, não só de 40, mas talvez de 50, 60, não só pelo tempo, mas também pela alegria e pela qualidade de vida conjugal. A Bíblia diz que Jesus Cristo nos amou, Ele primeiro, e nos amou até o fim, que o amor possa permanecer para sempre, na vida destes dois servos de Deus. Amém. Quero agradecer, antes de dar continuidade, ao irmão Eustáquio e a irmã Nil, toda a família dos dois, de um lado do outro, pelo tempo que conhecemos e de amizade, e mais uma vez publicamente eu manifesto a minha gratidão a vocês pela oportunidade de fazer com que eu estivesse nesse momento dando essa palavra extraída da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos